Boa noite, nobres causíticos. Bem-vindos todos a mais uma live aqui do canal, mais uma aula. Você que está pela primeira vez aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista e tenho como projeto esse canal aqui para fazer com que você aprenda a prática da área criminal e consiga advogar com segurança. Sem medo de pegar um processo, sem medo de enfrentar ali uma sala de audiência, porque aqui eu trago a prática da área criminal. Não vou trazer teoria, princípios, não, é a prática da vivência da área criminal para te munir com o melhor conhecimento possível, para que você consiga deslanchar na advocacia criminal, ter bons resultados, conseguir conquistar o seu local, o seu espaço aí na cidade onde você atua, na região, no estado, enfim. Esse é o meu intuito aqui. E para isso eu faço aulas aqui toda terça e quinta-feira. E hoje nós temos mais um encontro, mais uma aula aqui comigo. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora mesmo, ativa as notificações. Toda vez que tiver uma aula nova aqui você vai ser avisado. E outra, toda terça e quinta tem uma aula nova para você. Então seja muito bem-vindo, se sinta à vontade aí. E cada terça e quinta eu trago um tema diferente para a gente abordar, para a gente trabalhar aqui e desmistificar aí os meandros da advocacia criminal. Aqui você aprende a prática de verdade, beleza? Pessoal, como vocês sabem, nós tivemos aí esta semana um incidente, vamos dizer assim, né, com a Janja, né, a primeira dama. Ela acabou durante lá um evento xingando o Elon Musk, certo? Eu vou até passar o vídeo aqui, mas antes da gente continuar, eu quero dizer que aqui eu não estou adotando qualquer posição política, de direita, de esquerda, disso ou daquilo. A minha visão aqui vai ser apenas profissional e voltado para a área da advocacia criminal, só isso. Aqui eu não vou fazer discussões políticas, se está certo, se está errado. Nós vamos só partir do princípio do que aconteceu e vamos analisar no seguinte sentido: e se o Elon Musk resolvesse processar a Janja? Como seria esse processo? Tá? É bom ressaltar isso para que a gente não venha a desvirtuar esse vídeo aqui, tá? Essa aula é só para fazer uma análise prática. Lembra que aqui eu sempre trago a prática da área criminal. Então aqui eu quero fazer uma análise eminentemente prática com o olhar da advocacia criminal. Apenas isso, e não quero construir qualquer viés de esquerda e de direita. É só uma análise pura dos fatos que aconteceram, tá bom? Bom, se você não sabe, a Janja é a primeira dama, né? Ela é esposa do Lula, o nosso presidente atual. No momento em que essa aula está sendo feita, o presidente do Brasil é o Lula. E ela é a primeira dama. Em um evento, a Janja acabou ofendendo o Elon Musk. E agora eu quero passar o vídeo aqui para vocês verem, né? Eu acho que já todo mundo viu, mas quem não viu vai ver aqui na aula também. A Janja estava no evento, deixa eu até voltar aqui. Deixa eu ver se vai sair o áudio aqui. Eu acho que vai sair o áudio. Vamos lá. Ó. De navio? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Nesse momento. Fuck you, Elon Musk. Boa! Ó, vou repetir. Fuck you, Elon Musk. Ela falou fuck you, Elon Musk. Elon Musk. Vai ser F3 pontinhos Elon Musk. É exatamente isso que ela falou. Mais uma vez. Ó. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Bom, para que você entenda, né? Foi um evento ali, a gente já estava lá e acabou falando isso, né? F3 pontinhos Elon Musk. Isso aí foi uma ofensa, né? Vai se danar, vai se catar, enfim. E aí, partindo disso que aconteceu, que eu acabei de mostrar aqui, vamos imaginar hipoteticamente que o Elon Musk ele resolvesse processar a Janja pelo que ela fez, né, por ter o xingado. E você, como advogado, vamos imaginar que você foi contratado para iniciar essa ação penal contra a Janja. E aí,
você vai ter que fazer a construção da petição, fazer todo o procedimento. Por onde começar? Será que você saberia exatamente o que fazer e como fazer? Para onde ir, como distribuir, como enquadrar, o que fazer nessa situação? Nós vamos construir aqui hoje na aula, passo a passo, o que você poderia fazer nesse caso, né, à luz da jurisprudência, do Código de Processo Penal, do Código Penal, enfim, nós vamos fazer aqui uma série de análises sobre esse caso específico. Eu vou abrir o quadro da aula. A primeira pergunta é a seguinte: você vai distribuir uma ação contra a Janja, correto? Janja, tem foro privilegiado? É a primeira pergunta que você tem que entender. Por quê? Se a Janja tem foro privilegiado, você não vai distribuir uma ação em qualquer lugar. Você tem que ver qual é o foro de competência por um determinado privilégio que ela tenha para distribuir a ação. Agora, se ela não tem foro privilegiado, a competência a gente vai analisar no segundo ponto. Aí não pode ser ali, é claro, na vara competente, mas você não precisa procurar um foro privilegiado. De repente, Tribunal de Justiça, a Janja, nós estamos falando em nível, né, federal, né, esposa do presidente da República, né, mas aí os foros privilegiados, né, você tem uma série de consequências ali, né, de tribunais para analisar, de repente o STF, STJ, enfim. Mas a primeira pergunta é: a Janja tem foro privilegiado ou não? É a primeira pergunta. E a resposta é não, tá? A primeira-dama, apesar de ter, né, ser enquadrada como primeira-dama, porque por ser esposa do presidente, ela não se enquadra lá na Constituição Federal e na legislação como sendo uma pessoa que detenha foro privilegiado, tá? E lembrando, foro privilegiado, ele é um mecanismo que uma autoridade, quando acusada da prática de determinado crime, por exemplo, se o presidente da República é acusado, ou um deputado federal, ou um ministro do STF da prática de um crime, né, a vítima não pode procurar o Ministério Público de repente distribuir na vara de primeira instância da comarca de Conchinchim da China, lá na divisa, uma cidadezinha, vara única, distribuir uma ação contra o ministro do STF, por exemplo, né, porque ele detém foro privilegiado, assim como outras autoridades dentro do cenário nacional. Então, por exemplo, você não vai... Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem algumas comarcas aqui de vara única. Então, imagina que quer processar um ministro, né, intentar uma ação contra o ministro, acusando ele da prática de um crime e distribuir a ação, ou inicia lá um inquérito, numa cidadezinha de vara única, contra o ministro do STF. Obviamente não, porque ele tem foro privilegiado. E a pergunta, né, vamos dizer, o Elon Musk te contratou. A gente já tem foro privilegiado? Não tem, tá? Foro privilegiado é justamente quem está sendo acusado de um crime, né? Se acusado, e iniciar o processo vai ser na instância e no local adequado, que não vai ser qualquer local, né? Nós temos as competências aí para distribuir essa ação. Mas a Janja, ela não tem foro privilegiado. Apesar de ser a primeira-dama, né? A questão de ser a primeira-dama não atrai para ela um foro privilegiado, para ela ser julgada em uma instância diferente. Ela vai ser julgada normalmente como uma pessoa comum, porque ela não tem, à luz da legislação, foro privilegiado. Beleza? Esse é o primeiro ponto e o mais crucial, né? Imagina, o Elon Musk aí te pagou aí, sei lá, R$1 milhão para você fazer essa ação. E aí, vai distribuir no lugar errado? Então, o primeiro ponto para você entender é se ela tem foro privilegiado e ela não tem, tá? Tem as previsões do artigo, salvo me engano, 53 e 102 da Constituição Federal que você pode consultar. E depois você vai pensar assim também. Bom, ok, se não tem foro privilegiado, quer dizer que eu posso iniciar a ação, né? Não tem aquela questão de eu ver a competência. Eu posso distribuir em juiz de primeiro grau, beleza? Beleza, tá tudo certo. E agora a gente passa para a competência. A competência é, ok, eu posso distribuir em primeira instância, mas onde? O Elon Musk te pagou R$1 milhão. Então, aonde você vai distribuir essa ação, né? Onde você vai iniciar, onde vai fazer o boletim de ocorrência, aonde tudo isso vai acontecer. E aí eu preciso apontar alguns dispositivos legais, tá? Primeiro deles é o artigo 70 do CPP. Deixa eu colocar aqui no início,
CPP. O artigo 70 do CPP diz o seguinte: a competência será, de regra, determinado pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. E aí eu pergunto, aonde, né, onde se consumar a infração penal? Ou seja, no local onde o crime foi praticado é que vai ser competente para analisar e julgar o caso. É um evento aí do G20. O G20 acho que está acontecendo no Rio de Janeiro, tá? Agora eu não sei exatamente se ela estava no evento no Rio de Janeiro. Me falta essa informação. Mas vamos partir do pressuposto que foi de fato lá no G20 lá e estava lá no Rio de Janeiro. Então se foi no Rio de Janeiro, vai ser competente lá o fórum lá do Rio de Janeiro. Aí tem as divisões, né? Mas vai ser competente o fórum lá do Rio de Janeiro, de primeira instância, para julgar esse caso. Por quê? O artigo 70 traz essa competência e aí vai ser lá do lugar que se consumar a infração. A infração se consumou lá no Rio de Janeiro quando foi proferida essa ofensa, tá? Mas aí nós temos que lembrar também que aqui nós estamos falando de né? Qual que é o crime aqui? O crime de injúria, né? Não houve uma difamação, né? F3 Elon Musk, injúria, né? O crime de injúria é uma ação penal privada. E aí nós temos um pequeno detalhe na ação penal privada, que está previsto lá no artigo 73, tá? No mesmo capítulo ali onde dispõe sobre competência, o artigo 70 e dispositivos seguintes fala bastante sobre a competência, quando inicia no Brasil e acaba no exterior, quando tem uma divisão ali, o crime na divisão entre dois estados ou duas comarcas e não se sabe precisar como que vai definir, mas tem um dispositivo interessante ali, o artigo 73. Por que eu mencionei agora o crime de injúria? Porque o crime de injúria é uma ação penal privada. E sendo ação penal privada, tem a previsão do artigo 73 que diz o seguinte: nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou de residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, nós temos dois tipos de competência aqui. Então, poderia ser distribuída a ação onde a Janja mora, se soubesse, né, lá a casa presidencial lá em Brasília, acredito que mora lá. Então, ou no local da infração, a gente partiu do pressuposto que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Se tiver essa informação equivocada aí, depois vocês deixem no comentário, mas a priori foi durante o G20 lá no Rio de Janeiro. Se for no evento em Brasília, aí vocês levem em conta Brasília. Mas vamos, hipoteticamente, falar que aconteceu no Rio de Janeiro, durante a reunião lá do G20, então a competência seria lá do Rio de Janeiro. Mas, você como advogado do Elon Musk, você poderia preferir também, já à luz do artigo 73, distribuir aonde? No foro de domicílio ou de residência da Janja, porque é uma ação penal privada. E essa previsão do artigo 73 é importante. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou de residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Tá? Então, esses dois dispositivos são importantes para você definir a competência. Então, já definiu aqui no início que ela não tem foro privilegiado por ser a primeira dama, tá? Isso não concede a ela um foro privilegiado. E a competência vai ser do local onde a infração cometida ou o querelante poderá preferir, não é uma obrigação, distribuir a ação no foro de domicílio ou residência do réu, né, onde a Janja mora, por ser uma ação penal privada. Lembra que isso aqui, tá, é nos casos de exclusiva ação privada. Ação pública não, mas na ação privada você pode escolher o local onde foi praticado ou o local de domicílio ou residência do réu. Tá? Artigo 70 e 73. Tá? Agora vamos lá, vamos imaginar agora que você está construindo a queixa-crime. Tá? Injúria se procede mediante queixa-crime. Aí você começou a confeccionar a injúria, né? E aí eu chamo a atenção para alguns pontos, porque você, dentro ali da ação penal privada, o advogado ele vira o promotor de justiça, porque ele acaba fazendo uma função que principalmente ele não está acostumado. O advogado está acostumado ao quê? A defender e não a acusar. E aí ele passa a acusar alguém da prática de um delito. E aí quando ele vai acusar alguém da prática de um delito, ele olha pro código e ele vai capturando o que ele acha que tem que colocar.
E aí eu pergunto, nesse caso tem alguma peculiaridade ou simplesmente colocaria a prática do artigo 140, teria alguma causa de aumento, causa de diminuição, né, teria alguma agravante, alguma atenuante, e aí? E aqui eu quero chamar por uns pontos principais aqui importantes. Primeiro você deve capitular o artigo 140, injúria, tá? Até aí nenhum mistério. Tranquilo, o artigo 140 seria a acusação que você colocaria, mas tem alguns pontos importantes também a entender dentro dessa acusação, né, suposta queixa-crime que você vai distribuir contra a gente, porque você foi contratado pelo Elon Musk. Que seria o quê? Aqui nós temos o 140, que é injúria, né? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então nós temos duas situações aqui que talvez a defesa pode utilizar, não é esse o caso, não entendo como é aplicável aqui, mas se você pegar um caso desse, tem duas situações aqui que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, então ficou ali na orelha do autor do crime, falando abobrinha e tal, provocando até ser xingado. Então veja que quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então quando ele diretamente provoca a injúria, a vítima, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Assim como alguém me xinga e eu xingo de volta. Isso aí nós temos o instituto da retorção imediata, que é, fui xingado e xinguei de volta. Principalmente naquelas situações em que há discussões acaloradas de maneira verbal e um xinga e ele devolve. Então nós temos uma retorção imediata. Eu não posso ser acusado individualmente de injúria, porque primeiro eu fui xingado e xinguei depois. E aí nós temos a figura da retorção imediata, tá? É isso que é retorção imediata. Então, como meio de defesa, você pode também eventualmente utilizar esses artigos aqui, o parágrafo 1º, inciso 1 e 2, tá? E aí, para por aí, professor, não, olha o 141, parágrafo 2º, tá? E o parágrafo 2º do artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3, então aqui nós temos uma causa de aumento, tá? Aumenta-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido. E o 3, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então aqui você poderia pedir também, dentro da sua peça, que a pena fosse aumentada em 1/3. Por quê? Porque esse crime ele foi praticado na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria. Veja que essa ofensa ela foi julgada num evento. Tinha milhares de pessoas presencialmente. Isso aí foi transmitido, foi republicado em vários locais na internet. Então, caberia aqui essa causa de aumento, né? Essa causa de aumento de 1/3. E também nós temos o parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em qualquer modalidade nas redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se o triplo da pena. Olha o parágrafo 2º como é importante também. Então você, na qualidade de acusador, né, de subscritor da queixa-crime, representante do querelante, você poderia pedir a incidência do parágrafo 2º também. Por quê? Ele foi divulgado nas redes sociais. Aí é uma discussão se foi pelo autor ou não, mas eu como acusador eu também colocaria esse artigo. Se ele é cometido ou divulgado em qualquer das modalidades das redes sociais. Tudo bem que não foi feito diretamente pela Janja, né? Aquilo lá estava no evento, e aí essa questão é discutível, mas eu também colocaria aí, apuraria a luz do processo. Mas eu também colocaria esse parágrafo 2º, né, caso eu fosse o subscritor da queixa-crime. E também o artigo 141, que a pena é aumentada, né, de 1/3 quando é o crime praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, para aumentar ainda a pena a ser aplicada eventualmente à Janja, tá? Nós temos também uma questão de retratação, tá? Mas aí eu quero chamar a atenção que a retratação nesse caso aqui, ela não vai ser cabível à retratação do artigo 143. Perdão, esses artigos que eu estou mostrando aqui são todos do CP, tá? Então aqui do injúria, são todos do CP, tá? Às vezes você vai procurar, são todos do CP. Aqui isso é CPP, eu coloquei na frente. Mas aqui embaixo, daqui para baixo é CP, beleza? Então vamos lá. A questão da retratação não se aplica aqui porque
O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente, aí ele menciona aqui calúnia e difamação. A injúria, que foi o suposto crime praticado aqui, não está dentro desse rol da calúnia ou difamação. Então, não estando nesse rol da calúnia ou da difamação, não pode ser considerado ali como um delito que vá ser alcançado pela retratação. Nós estamos falando da injúria. E a injúria não consta aqui do artigo 143. Caso fosse um crime de calúnia ou difamação, se retratou, fique isento de pena. Mas não tem aqui a injúria. E aí o parágrafo único também traz: nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Tá? Então, aqui também é uma parte importante ali, se foi pelas redes sociais, também pode o ofendido exigir a retratação no mesmo meio em que foi publicado. E aí, nós temos a questão da retratação, mas só quando tem calúnia e difamação. Aqui informações relevantes e importantes para que você possa atuar com segurança na prática da área criminal. Tá? Por isso que é importante, eu faço as aulas aqui toda terça e quinta, para você ter essa amplitude, essa profundidade no seu conhecimento, não ficar no rasinho. Né? E além disso, eu tenho aqui a Academia Criminalista de Elite, que é a nossa comunidade, onde você tem aulas e tudo que é importante para você aprofundar o seu conhecimento na área criminal, conseguir bons resultados, mais clientes, se fixar como um bom advogado no mercado em que você atua. Tá? Então, muita atenção, que toda informação que eu passo aqui é relevante e eu ensino a prática da área criminal para que você possa atuar com segurança. Tá? E assim eu trago casos práticos para retratar aqui com vocês e vocês possam ter a compreensão adequada de tudo. Bom, passado esse ponto agora, vamos para a parte final, que é o procedimento. Então nós já passamos aqui, não tem foro privilegiado, em qual local, né, competência territorial. Falamos também sobre o crime praticado, as causas de aumento e tudo que pode ser incrementado. E por último, o procedimento. Primeiro, o prazo para ação, 6 dias, tá? Salvo disposição em contrário, o ofendido e o seu representante legal decairá do direito de queixa e representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. A gente não pode esquecer que na ação penal privada, na ação penal privada, que é por meio de queixa, e a representação na ação penal condicionada à representação, o prazo para a representação ou para a queixa é de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, e não da data do fato, da data da prática do crime. É muito importante saber. Como foi divulgado e todo mundo amplamente sabe quem é a Janja, o Elon Musk deve ter visto o vídeo, e ele não pode alegar que, eu vi, mas ele não sabia quem era. Então, quase que instantaneamente, no dia seguinte, já começa a fluir o prazo de 6 meses. Eu, se tivesse advogado de parte contrária, ia observar muito bem isso aqui para ver o prazo em que se daria a apresentação dessa acusação contra a Janja, né? Se eu fosse advogado da Janja, por exemplo. Por quê? Automaticamente é uma figura pública. No dia seguinte, ou no dia que viu o vídeo, ele até respondeu, pode até utilizar a data em que respondeu como a ciência de quem era, para começar a fluir. Agora, pode ser que seja uma injúria por pessoa desconhecida. Aí, de fato, vai começar a fluir o prazo do momento em que o crime foi praticado? Não, vai começar a fluir o prazo do momento em que passou a saber quem é o autor do crime. Tá? Então, ali, quase que instantaneamente eu utilizaria como database a data em que o Elon Musk respondeu lá no Twitter, porque daí sabe-se, né, de maneira ampla que foi ali, pelo menos ali, o ponto de partida em que ele ficou sabendo quem foi o autor do crime. E a partir dali contar 6 meses e observar se a ação vai ser distribuída. Se não for e passar mais de 6 meses, vou alegar. Mas eu fiquei sabendo depois. Como que respondeu o Twitter lá, né, lá no X? Dizendo que, respondendo, né, as ofensas. Então eu olharia para isso se eu fosse advogado da gente também, nesse prazo de 6 meses. E aí é importante você ter esse tato na prática para entender. Às vezes a vítima fala que descobriu muito depois, só para não dar o prazo e conseguir distribuir a queixa-crime. Aí você pega dados ali, pergunta no depoimento da vítima, pergunta para testemunhas ou até documentos encartados nos autos para tentar modular o quando que isso aconteceu. Tá? E às vezes você pode ter sucesso aí. Um outro detalhe. O Elon Musk, ele está nos Estados Unidos, e eu acredito que não viria para o Brasil só para movimentar. Essa representação, né, o direito de representação, não é o caso aqui, tá?
O caso é de queixa-crime, mas vamos dizer que fosse uma ação penal pública condicionada à representação. A representação pode se dar por procurador? Essa é a pergunta. A representação no crime de ação penal pública condicionada à representação pode ser por procurador? Imagina que essa situação com o Elon Musk, ele está nos Estados Unidos, não vai vir aqui para representar pessoalmente. Pode ser por procurador? E o artigo 39 fala que sim, tá? De representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Então imagina que é uma ação penal pública condicionada à representação, a vítima está longe, mas quer representar. Tem que vir até o local pessoalmente representar? Não, pode ser por meio de procurador com poderes especiais. Esse procurador, caso tenha esses poderes especiais, pode exercer ali a representação, caso queira, tá? Artigo 39, importante. Qualificação e endereço. Vai precisar colocar a qualificação inteira da Janja? E se ele não sabe a data de nascimento, o nome do pai, da mãe, endereço, e aí vai inviabilizar a distribuição da queixa-crime? Não. Aí nós temos ali o dispositivo legal, o artigo 41. E o artigo 41 ele fala o seguinte: a denúncia ou queixa conterá, aqui é CPP, tá pessoal? Esqueci de mencionar. Aqui é CPP, tá? Não é CP. Aqui para baixo, CPP. Artigo 41 fala: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então, no dia tal, durante o evento, foi xingado, né? Foi ofendido, né? F3 pontinhos Elon Musk, blá, 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 blá. Com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais possa identificá-lo. Então, a falta de conhecimento sobre dados do querelado ou do acusado não vai inviabilizar a ação. É até preferível distribuir logo para não perder o prazo de 6 meses e depois buscar uma qualificação. Então, o código, o CPP, o artigo 41, exige a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identificá-lo. Então, se você não tem o endereço, o local onde pode ser encontrado, data de nascimento, nome do pai, da mãe, não se preocupe, porque o artigo 41 não exige isso. Exige apenas esclarecimentos pelos quais a pessoa pode ser identificada. Maria, ambulante, com barraquinha ali na rua tal, né? Jornal de trabalho da hora tal, podendo ser encontrado na esquina da rua tal com rua tal, dados que possam identificar. Não precisa precisamente dados. É claro que depois é importante para poder localizar e até citar a pessoa, mas para iniciar, pelo menos para fugir da questão da decadência, poderia ali dar dados ali que poderiam identificar a pessoa a autora do crime. Seria algo importante que você poderia dar uma olhada ali, avaliar, colocar e fugir desse prazo de 6 meses. Tá? Pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa aula de hoje. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez um pouco diferente, foi uma análise aí, imaginando que o Elon Musk te contratasse para processar a Janja. Aqui eu trouxe informações importantes, práticas para você, e com isso aqui é um conhecimento que já te prepara ali. É claro que não é tudo, tem muito conhecimento ainda, muitas situações sobre queixa-crime que você precisa entender, sobre situações do dia a dia, mas com a pontinha do iceberg aqui, né, só a pontinha, ainda tem um monte de coisa que você vai falar, já é suficiente para a gente fazer uma aula diferente ali, você já ficar atento a alguns pontos importantes quando for advogar nesse tipo de processo, nessas circunstâncias. Já com essas informações, elas são importantes para você abrir um pouco seu conhecimento. Repito, não é tudo, mas já é um bom começo aí para você buscar aprender a prática da área criminal e já ter bons resultados no seu processo. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários, eu vou responder um por um. Lembrando, eu estou toda terça e quinta aqui. O vídeo começa aqui, a aula começa às 20 horas, tá? 20 horas e 7 minutos. Entro aqui, acontece a aula, explico a prática e toda terça e quinta. Eu, além aqui do YouTube, eu também estou presente em outras redes sociais, como TikTok, Instagram, Twitter, né? O X agora, o Threads lá do Instagram, né? O Twitter do Instagram. Estou presente em todas as redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde eu compartilho nos stories lá o bastidor do meu escritório, o dia a dia, os processos que eu estou trabalhando. Então, se você quiser me acompanhar, estar mais próximo a mim, me procura lá, @o Mário Guarnieri. O artigo definido letra O,
Mário Guarnieri. Tudo junto, ou Mário Guarnieri, você vai me achar lá no Instagram, tá bom? Pessoal, fica com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fui!